Só essa semana, pelo menos 3 pessoas falaram comigo sobre o tema feedback. E eu fico aqui pensando, por que pode ser tão difícil dar e receber feedbacks? Eu sou a Renata Borges e feedback é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá? Como vocês sabem, eu trabalho na área de recursos humanos há muitos anos. Todas as minhas experiências praticamente foram nessa área. Então, esse tema é um tema que mexe bastante com as pessoas e eu penso que um dos principais erros na hora de dar o feedback é quando a pessoa ela acaba dando feedback baseado na identidade do outro. Por exemplo, você é uma pessoa explosiva, você é uma pessoa estressada. Enquanto, na verdade, o feedback precisa ser dado no comportamento e não na identidade. Por exemplo, se eu digo que, olha, naquele dia, na reunião com os fornecedores em que você se comportou batendo na mesa, você levantou e gritou, saiu batendo a porta e xingando, esses comportamentos, esse conjunto de comportamentos fez com que você passasse realmente uma imagem de que naquele momento você perdeu o controle. Naquele momento, realmente você se excedeu. Então, esse comportamento ele não foi adequado em relação ao que nós esperamos aqui. Então, olha só a diferença. Eu estou trazendo fatos, dados específicos. Eu não estou dizendo que a pessoa é assim. Eu estou dizendo que ela foi naquele momento desta maneira, que ela agiu desta maneira. E existe uma grande diferença entre você dar um feedback baseado na identidade e no comportamento. E a diferença está no fato de que, quando você fala da identidade, a pessoa pode se olhar e falar assim, não, eu não sou assim na minha casa, eu não era assim na empresa anterior, eu sou assim aqui porque os processos não funcionam, enfim. Ela pode se defender e trazer uma série de justificativas para aquilo que aconteceu. Quando você fala do fato isolado, sem generalizar na identidade, a pessoa ela não tem nem como contrapor você, porque ela realmente vai se lembrar do que aconteceu e ela vai entender que aquele comportamento não é adequado e não é o esperado. Então, a chance de aceitação é muito maior quando você traz dados, fatos, evidências de um dia específico, de uma situação específica. Porque se você só diz o que você sentiu, o que você acha, isso não vai ter muito peso para quem está ouvindo. Outro ponto de atenção é que existem 2 tipos de feedbacks. O feedback de repetição, que é quando a pessoa fez algo muito bom e você sinaliza para que ela repita aquele comportamento, e o feedback realmente de mudança de comportamento, que é o feedback corretivo. Esse feedback corretivo é o mais temido, porque na verdade muitos de nós só recebemos esse. Então, sempre que nós ouvimos a palavra feedback, nós associamos isso a o que eu fiz de errado, o que deu ruim aí. Então, esse também é um ponto de atenção. Feedback precisa ser dado não só quando as coisas não estão indo bem, mas também quando elas estão indo bem, para que a pessoa reforce aquele comportamento em si. Quero recomendar para vocês esse livro, ele chama Obrigado pelo Feedback e é um livro que ele retrata muito bem essas questões relacionadas ao feedback, eu aconselho a leitura. E ele trata que existem 4 componentes principais para que um feedback seja então um feedback considerado ok, efetivo e eficaz. Eu vou contar quais são esses componentes aqui, tudo bem? O primeiro componente importante são as palavras. Então, vamos supor que você tenha falado assim, você recebeu nota 4, sendo que o máximo era 5. O que você quis dizer? De repente você quis dizer assim, poxa, ninguém tirou 5. Você tirou nota 4 2 vezes seguidas, na avaliação passada e nessa também. O seu trabalho é fora de série. O que a pessoa pode ter ouvido ou entendido? Nossa, no ano passado eu tirei 4. Eu me esforcei muito mais esse ano, recebi outro 4. Ninguém vê o quanto eu trabalho duro. Olha só, a disparidade, a distância entre o que eu quis dizer e o que o outro entendeu. Então, se certificar de que as palavras elas têm o mesmo valor para as duas pessoas é algo muito importante.
para que todos estejam na mesma página. O segundo elemento, o segundo componente é o motivo. A pessoa precisa entender o porquê você está dando esse feedback. Quais foram os pensamentos que te levaram a dar esse feedback e qual é a sua intenção. Isso faz com que a pessoa entenda o que está te levando a esse comportamento. Vamos pensar que talvez não seja um feedback programado. Então é um feedback com base em algo que você observou e você quer dizer a ela. É super importante que ela saiba quais são os seus pensamentos e o porquê você está falando sobre aquele assunto com ela naquele momento. O terceiro elemento de um feedback poderoso é você considerar que ele tem que ter dois componentes fundamentais. Ele tem que dizer de onde vem, ou seja, o que você observou, fato, tá? Não é o que você sentiu, o que você acha, o que você ouviu. É o que você observou. Então você tem que dizer naquela reunião o que aconteceu, naquela situação específica daquele dia o que aconteceu. Por isso que feedback não pode demorar muito para acontecer, senão a gente esquece. Então ele tem que ser sempre à medida que as coisas vão acontecendo, tá? Para que você consiga trazer dados, fatos. Porque se você vem com um achismo, a pessoa ela pode não se reconhecer, aquele feedback não valeu de nada. O segundo componente é para onde ele vai. Então é importante que você diga, então, o que precisa ser feito, né? Então, olha, o que seria um comportamento ideal para esse ambiente? Então, isso é importante ficar claro. Isso foi o que você fez, isso é o que você precisava ter feito. Para que a pessoa entenda também, porque muitas vezes ela só agiu dessa maneira porque ela não sabe agir diferente. Então é importante que você apoie nesse sentido. O último elemento de um feedback poderoso é a constância. Então não adianta esperar só a avaliação de desempenho lá no final do ano ou a cada 6 meses para que isso aconteça. Ele precisa acontecer de maneira constante, tá? Por exemplo, você já viu alguém que quer muito emagrecer, vai um dia na academia ou faz um dia de reeducação alimentar e aí pronto, já conseguiu o que ele quer. Aí ele quer ganhar músculos, matriculou na academia, foi um dia, pronto, já conseguiu. Não é assim que funciona, nada é assim que funciona. E no que se refere ao comportamento humano, também não funciona assim. A gente entende isso muito fácil quando se refere ao nosso corpo, mas temos uma certa resistência em assimilar que também é assim no que se refere à nossa mente, ao nosso comportamento. Então, para que eu incorpore um novo comportamento, eu preciso realmente de um tempo praticando esse comportamento. Como eu disse aqui, não existe um comprimido que você toma e aí pronto, você já resolveu os seus problemas. Você precisa sim da constância. Bom, para a Sheila e para o Douglas, autores deste livro, só quem tem efetivo poder sobre o feedback é quem recebe, porque ele realmente pode mudar a sua realidade. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!